tarde a todos. As últimas 2 aulas eu deixei gravadas, né? Foram aulas assíncronas, onde a gente falou sobre o planejamento em prótese fixa. E a gente também falou... Opa, eu não estou aparecendo. E a gente falou também sobre anatomia dentária aplicada à prótese fixa, né? Então, eu acho que todo mundo já conseguiu assistir às aulas. Está um pouquinho escuro aqui meu rosto. Mas a aula de hoje, que vai ser de coroa, preparo para coroa metálica, a gente vai também revisar algumas coisas do que foi falado anteriormente, tá? Nas outras aulas, não só nas aulas que eu ministrei, mas também na aula da professora Bruna. Deixa só eu tentar aqui acender uma luz, que estou achando um pouco escuro. Só um minuto. Não vou conseguir, não. Vai ter que ficar assim. Eu não vou conseguir acender a luz. Deixa eu ver se assim fica mais claro. Pronto. Então, eu vou começar aqui apresentando a tela, tá? Para vocês. Eu dei uma outra aula ainda há pouco e tive um probleminha na conexão. Aí, Viviane, eu ia te pedir, se por acaso vocês pararem de me ouvir, ou se cortar, ou se cair a ligação aqui, né, a conexão, aí vou deixar até meu telefone aqui destravado, pode dar um toque aqui que eu já me ligo o que é. Que aconteceu isso na aula passada, certo? Eu fiquei aqui uns 15 minutinhos falando, só para o computador mesmo. A internet caiu e eu não percebi. Aí, qualquer coisa, vocês dão um toque, tá? A princípio, se vocês tiverem dúvidas, pode colocar no chat. Acho que o monitor ainda não entrou, mas a professora Viviane está aqui com a gente presente na aula. Ela pode, de repente, tirar as dúvidas de vocês no chat, tá? Ou ainda, ela pode também interromper e perguntar aqui durante a aula, tá? Vê se vocês estão conseguindo visualizar aqui a tela. Não. De novo. Peraí, deixa eu tentar de novo aqui. Meu computador está com algum probleminha na internet hoje, que está ruim de querer compartilhar a tela. E agora? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ainda não. A gente tá vendo agora sim. Conseguiu? Agora Pronto. sim. Então, gente, dentro do cronograma, né, que está no plano de ensino da disciplina, a gente vai continuar o que está programado na disciplina de Fundamentos Teóricos da Prótese Fixa, e a gente vai falar, então, um pouco hoje sobre o preparo de coroa metálica. Essa é a aula 6, na verdade, a aula 4 está errada, essa numeração, tá? Então, eu sou a professora Juliana, que, como eu disse a vocês, dei as 2 últimas aulas que vocês tiveram, e a gente hoje vai continuar no assunto da prótese fixa e a gente vai abordar o preparo para coroa metálica, coroa total metálica, tá? Então, esse tipo de material reabilitador, que é o metal, ele, por não ter uma estética favorável, cada vez mais vem diminuindo a sua indicação clínica, porque as pessoas hoje têm uma grande necessidade de obter estética nos procedimentos odontológicos, né? Ninguém mais quer sorrir e mostrar um dente, por exemplo, todo metalizado. Apesar de que existem algumas pessoas que gostam dessa estética, isso não é a repercussão da grande maioria, né, da população. Então, a tendência é que a gente prefira a utilização de materiais mais estéticos possíveis, como, por exemplo, a cerâmica, a zircônia, que é um tipo de cerâmica também, tá? Então, normalmente, as pessoas, a busca dos pacientes nos consultórios é para reabilitação com materiais metal-free, que a gente chama, ou seja, livres de metal, já que o metal
ele não é estético e ele ainda também tem a possibilidade de manchamento de estrutura dentária e também pigmentação, por exemplo, de porção gengival, tá? Então, a coroa total metálica tem tido uma indicação mais restrita nos dias de hoje, e estando mais precisa a sua indicação em segundos e terceiro molares, tá? Então, normalmente, a gente pode também lançar mão da indicação desse tipo de coroa, até para dentes que tenham coroas clínicas mais curtas, que a gente tenha uma menor quantidade de desgaste para ser realizado, porque esse metal, por ter uma certa resistência, né, uma certa rigidez, a gente consegue fazer preparos mais conservadores, desgastando menos estrutura dentária. Eu nem falei antes, mas eu estou aqui, vocês estão vendo, né, meu pescoço aqui meio todo enfaixado aqui com essa tala, porque eu estou com um torcicolo. Aí, estou com uns movimentos limitados, tá? Então, para que a gente faça a técnica da confecção de preparos para a coroa metálica ou para os outros tipos de coroas que vocês vão ver daqui para frente durante a disciplina, a gente tem que seguir uma técnica já preconizada e que é mais utilizada hoje em dia, que é a técnica da silhueta, tá? A técnica da silhueta nada mais é do que a gente fazer toda a parte do preparo em uma metade do dente e depois fazer a outra metade do elemento dentário, porque com isso eu consigo visualizar uma parte do dente preparada e quantificar o desgaste e não ter feito um desgaste, por exemplo, excessivo. E depois eu repito o preparo na outra metade do elemento dentário. Isso é feito tanto em dentes anteriores quanto em dentes posteriores. Quanto se eu for realizar a técnica de confecção de preparo de coroa total metálica ou de uma coroa metal free, por exemplo, toda de cerâmica, tá? Então, a técnica da silhueta, ela tem a vantagem da gente conseguir quantificar o desgaste que está sendo feito no dente a partir do conhecimento do diâmetro das brocas, tá? Das pontas diamantadas que vão ser utilizadas, e a gente faz, então, esse desgaste na metade do dente e depois numa outra metade do dente. E aí, a gente consegue, então, conhecendo o diâmetro das pontas que vão ser utilizadas durante o preparo, e conhecendo, então, essa parte ativa dessas pontas, quantificar o desgaste. A gente pode lançar a mão também da utilização de matrizes de silicone, que são confeccionadas quando o dente ainda está rígido ou ainda com a estrutura que tinha anteriormente, antes de se realizar o preparo. Você faz um molde daquela área com uma matriz de silicone e depois você faz o corte nessa matriz de silicone e vai reposicionando no dente que está sendo desgastado para ir conhecendo o quanto de desgaste está sendo efetuado, tá? Normalmente, a técnica da silhueta, ela é preconizada para ser realizada em dentes que tenham uma distribuição no arco de forma normal, que eles estejam bem posicionados, sem inclinações, sem giroversões, tá? Para que a gente consiga fazer o desgaste de forma adequada, tá? Então, para que a gente faça a realização da técnica da silhueta, é importante que a gente siga algumas etapas clínicas, que vão ser, normalmente, como eu disse a vocês, na maioria das vezes, seguindo a mesma sequência clínica para todos os tipos de preparo. O que vai diferenciar de uma coroa metálica, por exemplo, para uma coroa totalmente de cerâmica, é que a quantidade de desgaste ela é diferente. Tá? O metal, às vezes, por ter uma capacidade de rigidez grande, também a gente consegue que uma menor espessura de desgaste no dente seja efetuada e ele consiga, assim, resistir aos esforços mastigatórios. Essa aula que eu estou ministrando aqui para vocês é uma aula baseada no livro de Pegoraro, tá? Que é o autor que a gente recomenda aqui na prótese fixa, e que vai dar, então, todo esse passo a passo que vai poder auxiliar vocês no estudo, tá? Para os testes e no estudo para adquirir um maior conhecimento acerca do tema. Então, diante dessa sequência que a gente vai precisar seguir para se chegar no preparo final da técnica de silhueta, o primeiro passo que a gente vai realizar é o sulco de orientação cervical. O próprio nome já diz o que vai estar sendo feito. Então, a gente vai confeccionar
uma área de sulco que vai orientar o desgaste a nível cervical, que futuramente isso aqui vai me delimitar o término cervical do preparo, tá? Então, é nessa linha que vai ser confeccionada que a gente vai ter o limite entre o dente e a parte da coroa, tá? O ideal é que esse término cervical ele seja o mais uniforme possível. E vocês vão ver algumas especificidades que existem na hora da confecção desse sulco cervical. Então, a função básica desse sulco, na verdade, é de orientar a confecção do término cervical, do preparo. Tá? Para isso, a gente vai utilizar pontas específicas que vão guiar a quantidade de desgaste que a gente vai fazer no elemento dentário, tá bom? Então, o primeiro passo é quando você tem um dente que vai ser realizado o preparo para a coroa total, na caneta de alta rotação, você acoplar uma ponta diamantada 1014. Essa ponta diamantada, gente, ela apresenta incrustações de diamante na ponta, por isso que ela é diamantada, porque aqui nessa porção ativa da ponta diamantada, você vai ter vários diamantes incrustados nela. E o que acontece é que, para que haja um poder de corte eficiente dessa ponta, eu preciso que os diamantes presentes nelas estejam preservados. Então, o que acontece muitas vezes é que o aluno de graduação, ele se apega a essas pontas diamantadas de uma forma que ele quer começar e terminar o curso de odontologia utilizando as mesmas pontas diamantadas. E o que é que a gente observa? É que à medida que vai sendo utilizada a ponta, os diamantes vão se destacando da ponta diamantada, da parte ativa dela. E com isso, essa ponta diamantada vai perdendo o poder de corte. Por isso que é importante que a gente faça o uso de uma ponta como essa, no máximo em 5 preparos. Então, tem gente que quer usar em 50 preparos. Não é possível que isso seja realizado. Porque à medida que vai se perdendo esses diamantes da ponta, para que você realize o preparo e consiga desgastar a dente, você precisa exercer uma pressão maior na broca. E o que acontece, gente, é que quando a gente usa pontas que estão desgastadas, que já estão muito usadas, e favorece a esse aumento de pressão, a gente também favorece o aquecimento da estrutura dentária. E vocês viram com a professora Bruna que um dos aspectos que tem que ser levados em consideração na hora que estamos realizando o preparo biomecânico desses dentes é que a gente consiga preservação da estrutura dental sadia. Então, se eu uso uma ponta diamantada, que já não está com poder de corte, e eu posso levar isso, um dano pulpar e até irreversível a essa polpa, eu preciso, então, utilizar as pontas adequadas para preservar a vida, né, a vitalidade do meu órgão pulpar e do elemento dentário como um todo. Então, eu gosto sempre de fazer essa parte em relação às pontas diamantadas, porque eu sei que isso é algo muito comum. Eu já fui aluna também, e eu sei que a gente às vezes piranga para não jogar a ponta diamantada fora, mas é preciso jogá-la e desapegar. São 5 usos apenas, tá? Então, utilizando uma ponta diamantada de qualidade, aí você vai conseguir fazer um sulco de orientação cervical com uma menor pressão, exercendo um poder de corte efetivo. Esse sulco, gente, ele deve ser realizado, não é nem que pode, ele deve ser realizado na face vestibular e na face lingual dos elementos dentários do segundo e terceiro molar posterior, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer para que a gente saiba o quanto está sendo feito o desgaste? Eu preciso conhecer o diâmetro da ponta diamantada, que é 1,4 milímetros. Então, se eu estou fazendo uma coroa total de metal, eu sei que eu preciso entrar apenas com a metade da ponta ativa da broca. Então, se você usar um espessímetro e medir quanto tem daqui até aqui, você vai ver que tem 1,4. Então, quando eu faço a confecção desse suco, eu só preciso entrar com a metade da broca, só com essa parte, ó, daqui para cá.
Se eu entro com a broca toda, eu posso estar desgastando a estrutura de forma desnecessária. E com isso, eu não vou estar sendo conservador no desgaste. Então, a gente tem que, hoje em dia, a gente passa por uma odontologia de máxima conservação da estrutura e mínima intervenção. A gente precisa preservar estrutura dental sadia, tá bom? Então, a gente vai fazer os sulcos na face vestibular e na face lingual ou palatina, tá? Só que existe uma particularidade. Normalmente, se o dente ele apresenta dentes adjacentes, né, e que estão em contato com esse dente, eu não consigo estender o sulco para as proximais, porque eu vou terminar pegando o dente vizinho. Então, se eu tenho dentes vizinhos adjacentes ao dente que está sendo realizado o preparo, meu preparo vai se restringir somente à vestibular e à lingual ou palatina. Contudo, se existe uma ausência de elementos dentários nas faces proximais, eu posso seguir com a confecção do sulco também nas faces proximais, tá bom? Então, ó, mostrando aqui a confecção do sulco na face vestibular e outro na face lingual do elemento dentário. E esse sulco vai ser o mesmo tanto para dentes superiores quanto para dentes inferiores. O que é que eu preciso me ater quando eu vou fazer esse preparo? É que eu preciso inclinar a minha broca de forma que ela tenha uma angulação de 45 graus. E vocês podem perguntar, tá certo, professora, 45 graus em relação ao quê? Em relação a quê? Qual vai ser o parâmetro guia para eu inclinar em 45 graus? É em relação ao longo eixo do dente. A gente viu na aula de anatomia dentária o que é o longo eixo do dente, né? Que é a porção de maior comprimento que eu tenho entre coroa e ápice dentário. Então, eu imaginando que o meu longo eixo passa aqui no centro do meu dente, tá? Eu vou fazer uma inclinação da broca, então aqui está o meu longo eixo, e eu vou inclinar a broca em 45 graus. É claro que no início é difícil você quantificar o que é 45 graus, mas uma dica é que 45 graus é a metade de 90 graus. Então, se aqui é meu longo eixo, e se eu inclino a broca 90 graus em relação ao longo eixo, eu sei que 45 graus vai ser mais ou menos a metade dessa distância que eu estou calculando aqui, tá? Então, normalmente eu faço uma inclinação em 45 graus e é aí que você vai fazer o preparo. Lembrando que a gente usa essa ponta diamantada numa inclinação de 45 graus e a gente usa apenas, gente, a metade da ponta ativa, porque eu quero ter mais ou menos 0,6 milímetros de profundidade aqui e de extensão desse sulco, tá bom? De largura, na verdade, desse sulco. Então, esse é o primeiro passo a ser executado durante a confecção de uma coroa total metálica pela técnica da silhueta, tá? Então, na coroa total metálica, a segunda etapa constitui também na confecção de sulcos, só que agora, em vez de ser um sulco cervical, são sulcos nas paredes axiais do preparo. Então, vão ser sulcos na face vestibular e sulcos na face lingual ou palatina e também a gente vai fazer sulcos na face oclusal, tá? Que é no centro dessa face. E a gente vai ter que observar também que existem diferentes planos a serem confeccionados e a gente precisa atender a essas inclinações para que a gente seja o mais fiel possível ao que o elemento dentário apresenta já de angulações e inclinações, seja nas faces vestibular, lingual, como também na face oclusal, tá? Vou mostrar para vocês melhor do que a gente está falando. Então, quando a gente fala na confecção de sulcos de orientação vestibular, lingual e oclusal, vocês vão inicialmente utilizar pontas diamantadas de outro formato. Então, para o sulco cervical, a gente utilizou uma ponta esférica. E aqui a gente vai utilizar as pontas número 3216 ou 2215, que tem essa extremidade aqui ogival, tá certo? E a gente vai, dependendo da superfície do dente,
entrar com a ponta de forma de todo o seu diâmetro, que é 1,2 milímetros, como em algumas áreas a gente vai entrar apenas com a metade do diâmetro da ponta diamantada. Então, vão ter situações onde eu vou usar o diâmetro da ponta ativa, quanto vão ter situações onde eu vou entrar apenas com a metade dela. Que situações são essas? Na próxima slide eu vou mostrar para vocês, mas o que é importante é que durante a confecção desses sucos de orientação, a gente consiga obter um paralelismo entre os sucos, e eu não faça um suco cada um para uma direção diferente, tá? E normalmente esses sucos na parede axial, eles devem ser paralelos ao longo eixo do dente, tá? Então, quais são os sucos confeccionados nas paredes axiais, primeiramente? Na parede vestibular, aí eu digo a vocês, depende do dente que está sendo confeccionada o preparo. Se eu vou fazer o preparo na vestibular de um dente inferior, as cúspides vestibulares do dente inferior, quais são a característica que ela apresenta? Quem poderia me responder? Pode abrir o microfone. Quem se habilita aí a responder? Responderam já no chat. Certo. Diz aí, Vivi. VIPs, Gabriel VIPs. Pronto, Gabriel, exatamente. Então, a gente viu na aula de anatomia dentária que existem particularidades entre dentes inferiores e superiores, posteriores, no que se refere, então, à área onde vai estar concentrados esforços mastigatórios, por exemplo, nas cúspides VIPs, que são vestibular dos dentes inferiores e a palatina dos dentes superiores. Então, essa particularidade vai fazer com que a gente também tenha uma adaptação na hora da confecção do preparo. Então, se a gente vai fazer agora a confecção do suco de orientação na vestibular e é um dente inferior, eu tenho que ter em mente que eu vou ter um desgaste em 2 planos, certo? Um plano médio cervical, que é aqui, ó, médio cervical, onde eu vou ter um desgaste de apenas 0,6 milímetros, ou seja, a metade do diâmetro da ponta ativa, tá? Do diâmetro da ponta diamantada. E eu vou ter no terço médio oclusal a inclinação da minha broca em um desgaste de 1,2. O que é que significa isso? É que eu vou entrar com toda a ponta diamantada, então ela vai vir, ó, daqui até aqui, vai entrar toda a ponta diamantada nessa porção do dente. E aqui, somente a metade da ponta diamantada, tá? Já na vestibular dos meus dentes superiores, como a vestibular do superior não é uma cúspide de contenção cêntrica, não é uma cúspide de trabalho, ao contrário, ela é uma área de balanceio e de menor esforço e carga mastigatória, eu não preciso ter uma espessura maior de material na região. E eu, com 0,6 milímetros, consigo uma resistência adequada do material restaurador, tá? Isso, gente, a gente tá falando de coroas total metálica, tá? Quando vocês forem ter aula com a professora Viviane, e eu acho que é com a professora Bruna também, sobre de metalocerâmicas e de coroas de cerâmica pura, vocês vão ter outras medidas de desgaste, tá? Normalmente, o padrão no tipo da configuração é parecido, e a sequência também. Contudo, a quantidade de desgaste é o que vai diferenciar, porque em algumas situações você precisa ter mais desgaste, por exemplo, metalocerâmica, porque eu vou ter que no mesmo espaço caber o metal e caber a cerâmica, tá? Então, quando a gente está fazendo coroas somente de metal, nessas áreas, que não são áreas de grande esforço mastigatório, eu consigo desgastar apenas 0,6 milímetros, tá? Então, inferiores,
vou voltar aqui para mostrar para vocês, no terço médio oclusal, eu preciso de um maior desgaste, porque eu vou ter uma concentração maior de forças, e o material precisa de um pouco mais de espessura para resistir, enquanto que em outras áreas, como o terço médio cervical, na vestibular, eu posso ter um desgaste menos acentuado. No superior, eu posso ter um desgaste de apenas 0,6 na face vestibular, e isso vai se inverter na hora que eu estou fazendo o desgaste na face lingual, na face palatina do superior, tá? Então, esses sucos de orientação, quando a gente vai modificar a face, por exemplo, na lingual dos dentes inferiores, olha aqui, dá para ver bem na imagem, a gente está usando apenas a metade da ponta ativa. Então, se eu sei que eu usei um espessímetro para medir a espessura dessa ponta ativa e eu vi que ela tem 1,2, é importante que vocês façam, gente, super importante, vocês façam a verificação das pontas ativas das brocas de vocês, porque existem brocas que seguem uma regulamentação e, de fato, elas têm uma medida exata, por exemplo, 1,2, mas dependendo do fabricante, existe uma ligeira diferença nesse diâmetro. Então, sempre que você abre uma ponta diamantada nova, é bom você conferir com um espessímetro esse diâmetro, porque é a partir do conhecimento do diâmetro que você vai confeccionar o desgaste. Então, se é uma ponta diamantada de uma fábrica inferior, que não tem uma qualidade tão boa, ele também não vai ter um controle de qualidade efetivo em relação aos seus produtos. E o que é que pode acontecer? É que, em vez de 1,2, a sua ponta diamantada tenha 1,4, ou que ela tenha 1. E com isso você vai ou sobreestender o seu preparo, ou vai fazer um preparo menor. Então, sempre façam essa calibração, é super importante. E eu já detectei clinicamente, em algumas situações, que as pontas diamantadas podem vir com diâmetros diferentes, tá? Então, quando a gente faz o desgaste na face lingual dos inferiores, me basta apenas um desgaste da metade da ponta ativa, onde eu vou ter, normalmente, 0,6 milímetros de desgaste. Diferente dos superiores, que eu vou utilizar, vou confeccionar os sucos de orientação na face palatina. Então, o que é que eu preciso saber? Que na face palatina, eu vou construir dois planos, um médio oclusal e um médio cervical. O que estiver mais próximo da superfície oclusal, que é a área, né, de maior esforço mastigatório, eu preciso de um maior desgaste. Então, eu entro com 1,2, ou seja, todo o diâmetro da ponta diamantada. Enquanto que no terço médio cervical, eu posso me ater apenas à metade da ponta diamantada. Então, normalmente vai ter uma inversão desse desgaste entre superiores e inferiores, porque justamente nos superiores, as cúspides de contenção cêntrica, as cúspides funcionais, elas são palatinas, e nos inferiores são as vestibulares, tá? Então, esse suco de orientação, ele deve ser confeccionado em número de 3 sucos, tá, gente? Você sempre faz um suco na porção média, no terço médio aqui dessa face vestibular, assim como também na face lingual, no terço médio. E eu faço mais um suco para mesial e outro suco para distal. Normalmente, mantendo uma distância, deixando equidistante os 3 sucos, tá? E deixando um paralelismo entre eles, sem inclinar muito a ponta diamantada, apenas levando em consideração o longo eixo do elemento dentário, tá? Então, aqui é como ficaria normalmente os sucos vestibulares, e aqui não dá para ver tanto, mas dessa mesma configuração vão estar os sucos na face lingual. Então, depois que eu faço os sucos nas paredes axiais, a gente parte para a confecção do suco na parede oclusal, tá? Então, na oclusal do elemento dentário, existe a opção de você modificar a técnica preconizada da silhueta e você confeccionar 3 orifícios com a ponta diamantada 10-14, gente. 1,
faço um aqui, um na porção central e um na porção média, na mesial, tá? E depois eu vou unir os 3 orifícios com a ponta diamantada e fazendo essa canaleta aqui no final do sulco central, tá? Depois que eu faço isso, e essa etapa aqui, ela é opcional, eu posso partir, então, para a confecção dos sulcos oclusais, na superfície oclusal, que também serão em número de 3, ó. 1, 2, 3, tá? Tanto na parte vestibular quanto na parte lingual. 1, 2, 3. Então, esses sulcos aqui são confeccionados medindo o desgaste a partir do quanto a gente usa da broca para aprofundar a broca dentro do elemento dentário. Como aqui a gente precisa de 1,2 de desgaste, ou seja, a profundidade desse sulco é 1,2, eu venho com a ponta diamantada e encosto ela no dente até que a ponta entra totalmente no dente. E aí eu sei que eu tenho 1,2 de desgaste, tá? Depois que você faz os 3 sulcos vestibulares na oclusal e 3 sulcos linguais na oclusal, aí a gente vai partir para a próxima etapa. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando a gente chegar na imagem do acabamento, vocês vão ver o quanto que é importante a gente confeccionar os sulcos de orientação com a inclinação que a face apresenta. Então, se na face oclusal eu tenho que a superfície, né, as vertentes das cúspides vão me dar uma inclinação, eu tenho que seguir a inclinação dessas vertentes e fazer o desgaste respeitando essa inclinação. E não pegar a broca, deitar aqui a broca de qualquer jeito. Eu, normalmente, antes de acionar a ponta diamantada para a confecção do preparo na porção oclusal, a gente encosta a ponta na vertente das cúspides, ou na aresta, depende de onde você vai fazer o sulco. Mas eu preciso respeitar essa inclinação. E aqui vocês estão vendo que a ponta está inclinada, ela não está totalmente deitada, tá? Por quê? Porque ao final do preparo, eu tenho que ter uma configuração parecida, como se fosse a mesma superfície que o dente tinha antes, só que diminuída, certo? Respeitando todas as inclinações. Vocês vão ver já já melhor o que eu estou querendo explicar na imagem, tá? Então, depois que eu faço os sulcos de orientação, a gente vai partir para a união desses sulcos de orientação. Como é que é feita essa união? Então, a gente vai fazer a união dos Professora, sulcos. só uma dúvida. Oi. Começa fazendo esse suco de orientação pela oclusal ou logo pela vestibular e lingual? Vestibular e lingual. Essa mesma sequência aqui. Tá. Certo? Obrigada. Aí, depois que você confeccionar os sulcos, aí você vai unir os sulcos. Normalmente, a gente faz essa mesma tendência. Une os sulcos da vestibular, da lingual e depois da oclusal. Sempre seguindo essa sequência, porque fica já mentalmente estabelecido tipo um protocolo de confecção de preparos, tá bom? Certo. Pronto. Então, a técnica da silhueta, gente, é justamente você fazer a união dos sulcos da metade do dente. Depois que eu faço a união, por exemplo, aqui, dos sulcos de orientação vestibulares, oclusais, linguais, aí eu tenho a visualização desse dente todo desgastado, certo? Da metade desgastada. Aí depois eu faço a união dos sulcos da outra metade do dente. Com isso, a gente consegue quantificar o desgaste, a gente consegue comparar o que está desgastado com o que não está desgastado, com o que não está unido ainda. Avaliar se a gente fez um desgaste excessivo, que é um sobredesgaste, ou se eu fiz um subdesgaste, tá? Então, com a metade do dente preparada e os sulcos já todos unidos, a gente consegue ter uma visualização espacial melhor do desgaste que foi realizado. A união dos sulcos, ela deve ser feita na mesma inclinação em que os sulcos foram confeccionados.
Eu não posso chegar aqui, por exemplo, na oclusal, e pegar a broca de forma reta e unir tudo reto, porque a minha cúspide, que tinha uma inclinação anterior, ela agora vai ficar reta, e isso vai dificultar a retenção futura da coroa. Então, todo o preparo, ele é confeccionado para determinar uma configuração que permita a retenção do material restaurador, seja ele, por exemplo, uma coroa metálica ou uma metalocerâmica, tá? E algo importante que eu gosto de falar para vocês é que quando forem realizar a união desses sucos, o ideal é que vocês nunca façam a união dos sucos com a ponta diamantada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou voltar rapidinho aqui para a aula, só para que vocês consigam visualizar aqui um exemplo que eu vou dar. Faz de conta que aqui são os sucos que eu estou confeccionando, certo? Esses são os sucos que eu confeccionei no meu dente. Quando eu vou unir os sucos, eu nunca venho com a broca na parte inicial, eu nunca venho com a broca no mesmo sentido que eu fiz o desgaste. Porque você concorda comigo que a broca em alta rotação, quando você quando você tenta unir aqui o suco, acontece que a broca cai aqui, ó, naquele mesmo espacinho que a gente já tinha confeccionado, a gente já tinha medido o desgaste. Então, o que é que pode acontecer se eu faço a união da broca nesse mesmo sentido que foi feito o desgaste? Eu posso aprofundar o suco sem perceber e desgastar excessivamente o dente, tá? Então, nesse momento inicial, onde eu tenho essas paredezinhas aqui de dentro, aqui são os sucos e aqui são os volumes de dentro que estão para fora. Eu tento, inicialmente, fazer um desgaste com a ponta diamantada numa inclinação qualquer, que não seja a mesma inclinação que eu fiz para fazer o suco, porque aqui agora, ó, eu vou conseguir remover esse volume de dente que ficou, mas a broca não vai desgastar mais o suco, tá? E a gente pode, no momento que chegar mais perto do suco, do final do suco, fazer um acabamento e remover o excesso, aí sim, na inclinação que a gente estabeleceu, tá? Deixa eu voltar aqui para apresentar a tela para vocês. Veja se vocês estão vendo novamente. Ainda não, acho que ainda não apareceu, não. Agora. Então, voltando aqui para a aula, conseguem ver? Sim. Pronto. Então, ó, nessa parte inicial, estão vendo que tem um morrinho, aqui é um morrinho de dente, e aqui é um sulco. Se eu venho com a broca aqui, unindo, eu posso cair com ela aqui de novo, e eu vou aumentando a profundidade sem querer. Então, primeiro eu inclino a broca numa inclinação diferente da que foi, só para remover esses morrinhos. À medida que eu vou chegando perto disso aqui, aí eu posso até fazer a inclinação adequada da ponta diamantada. Na hora H, se você tiver com dificuldade e achar que vai desgastar muito o dente, espera para unir completamente no acabamento final, tá certo? O que acontece é que muitas vezes o treinamento de vocês é feito no manequim, e esses manequins são de muito fácil corte. Então, rapidamente você corta o manequim e o dente fica perdido. E quando você vai para a boca, você vai perceber que o dente ele tem uma força maior, como ele é mais duro, você usa uma maior força para conseguir fazer esse desgaste, tá? Então, vamos fazer a união dos sucos. Então, vou recapitular. Primeiro passo foi o suco de orientação marginal, que futuramente vai determinar o término cervical do preparo. Depois, a gente fez os sucos de orientação nas paredes axiais, vestibular, lingual, e a gente fez também na superfície oclusal, sendo em número de 3 os sucos, um na porção central, um para mesial e um para distal. Depois que eu faço os sucos, eu vou unir os sucos da metade do dente. Então, ou eu faço a metade mesial, ou eu faço a metade distal. Faço a união de todos os sucos e agora eu consigo visualizar a silhueta que ainda tem de dente da outra metade que não foi desgastada. E eu consigo visualizar a silhueta das faces que foram desgastadas, tá? Então, na união dos sucos, a gente deve manter o paralelismo no final do desgaste.
mais os morrinhos, que são aquela parte de dente que ficou sem o desgaste, quando eu vou igualar com a parte que ficou desgastada, aí os morrinhos eu faço a ponta diamantada numa inclinação diferente, tá? Então, eu vou fazer a união dos sulcos utilizando as mesmas pontas que eu utilizei para confeccionar o sulco propriamente dito, tá? Então, tanto nas faces vestibulares quanto linguais, como também na palatina. Aqui nessa imagem, só para mostrar para vocês que nas cúspides de contenção cêntrica e nas faces, a gente vai fazer aqui, ó, um plano, 2 planos. Estão vendo que tem uma inclinação diferente? O que normalmente a gente faz um segundo plano na porção médio-oclusal da cúspide de contenção cêntrica, para a gente conseguir um maior desgaste também dessa estrutura e acompanhar a inclinação que já existe na anatomia desse elemento, tá? Então, depois que eu faço a união dos sulcos, a gente faz a separação e o desgaste proximal do elemento dentário. Gente, é preciso que a gente tire o ponto de contato de um dente que está sendo preparado com o dente adjacente a ele, tá? Então, nessa fase, existem alguns autores que recomendam você fazer a união, o desgaste proximal antes de unir os sulcos, como vocês estão vendo aqui. O pegorário, esse é o mesomo, tá? Dessa foto. O pegorário, ele recomenda que primeiro você una os sulcos e depois faz o desgaste proximal, tá? Então, a gente usa a técnica do pegorário, que primeiro une os sulcos e depois faz o desgaste proximal. Então, para esse desgaste proximal, onde eu vou promover um afastamento do dente que está sendo preparado em relação ao dente adjacente, primeira coisa que a gente tem que fazer é usar uma matriz metálica com uma cunha de madeira para proteger o dente vizinho, tá? Então, aqui, se eu estou fazendo o preparo na distal, eu uso a matriz com a cunha no dente distal ao dente que está sendo preparado, e da mesma forma, quando eu vier para o afastamento mesial, eu vou precisar colocar matriz e cunha envolvendo esse premolar aqui, tá? Então, todo dente, principalmente os dentes posteriores, eles vão ter uma convexidade na face proximal. E eu preciso remover essa convexidade da mesial e da distal, que é alcançada utilizando essa ponta diamantada 3203, tá? E depois que eu faço a remoção de uma fatiazinha aqui nessa face proximal, algo importante também é que vocês vão observar que se fizerem muito próximo da matriz metálica, a matriz ela vai sendo desgastada e você pode chegar até o dente vizinho. Então, sempre que for fazer esse desgaste, você dá um meio milímetrozinho mais para frente aqui em relação ao elemento dentário que está sendo preparado, sem encostar muito na matriz, tá? Então, você vai fazer uma remoção, como se fosse uma fatia mesmo que você vai tirar, que é justamente essa fatia da convexidade do elemento dentário na face proximal. Então, ao final, eu vou, com essa remoção dessa fatia, dessa pequena fatia distal e mesial, eu agora vou conseguir utilizar as pontas diamantada que eu estava usando, como, por exemplo, a 3216, e agora eu vou criar espaço para ela. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Então, a gente remove a convexidade, e com esse afastamento do dente preparado para os dentes adjacentes, eu consigo agora, ó, utilizar a ponta diamantada e fazer com que ela consiga percorrer a face proximal sem ficar desgastando o dente vizinho, tá? Então, eu vou fazer com uma quantidade de desgaste que vai permitir uma separação da distal do dente para a mesial do dente adjacente de aproximadamente 1 milímetro, tá? Essa distância, ela pode ser maior? Pode. Se eu tiver que preparar esse molar, o 46, e o 47 também for receber uma coroa, eu vou precisar de uma distância um pouquinho maior, a partir de 1,5 milímetro, tá?
Então, esse desgaste proximal vai favorecer também a acomodação da papila quando a gente for fazer a instalação da coroa, porque eu vou conseguir ganhar um espacinho para a papila repousar, tá? Então, qual a finalidade desse desgaste proximal, gente? Remover essa convexidade que a gente falou, tanto mesial quanto distal. Então, como é um preparo de coroa total, vai envolver todas as faces do elemento dentário. Então, eu vou fazer desgaste tanto na mesial quanto na distal. E olha que essa pesquisa afirma que 75% dos dentes que estão vizinhos a um dente que está sendo preparado sofrem algum tipo de desgaste, tá? Então, a gente tem que minimizar o desgaste nesses dentes, utilizando matriz metálica e cunha de madeira. E vocês vão fazer exatamente isso nos manequins, na parte prática, tá? Então, essa finalidade de usar inicialmente essa ponta 3203 é para que a gente consiga ganhar espaço para utilizar depois a ponta 3216, tá? E como eu falei, se a gente tiver 2 retentores, no caso, se o preparo for confeccionado no 46 e no 47, eu vou ter um espaçamento aqui da distal do 46 para a mesial do 47, não mais de apenas 1 milímetro, mas a partir de 1,5 milímetro até 2 milímetros, tá? Então, terminei de unir os sulcos, faço a separação dos meus dentes. Depois que eu faço a separação, eu vou conseguir utilizar a ponta 3216, vou melhorar a área de término cervical na face proximal, e aí a gente vai partir para melhorar esse término, tá? Então, gente, olha aqui, isso aqui é um dente preparado para a coroa total, e aqui vocês estão conseguindo ver, ó, a inclinação, 1, 2 inclinações, tá? Então, se isso aqui for a face vestibular dos inferiores, aqui vai ser uma cúspide de contenção cêntrica, e eu vou fazer o preparo em 2 planos, médio oclusal e médio cervical, tá? Então, aqui, ó, ao final de ter unido todos os planos, todos os sulcos de orientação, depois que o dente está bem regularizado, e eu uni, né? Lembra que a gente fez a metade do dente, eu vou confeccionar a outra metade do dente, e no final de tudo, é que eu vou para o término cervical. E eu vou fazer a extensão, eu vou, né, passar a pontinha diamantada ao redor de todo o término, e vou confeccionar um término na forma de chanferete, tá? O término de chanferete é um término como se fosse um chanfro, só que ele é chanferete, é como se fosse menor do que o chanfro. Então, ele vai ter uma extensão menor, que a gente viu que é em torno de 0,6 milímetros, tá? Então, ó, nesse caso aqui, vocês estão vendo que o término, ele tá supragengival. Estão vendo, aqui é a gengiva do paciente, e aqui é o término, ele está acima da gengiva. Então, quando um término está acima da gengiva, a gente diz que ele é supragengival. Quando é que a gente usa términos supragengivais? O ideal seria que a gente pudesse usar sempre esse tipo de término. Por quê? Vocês vão de concordar comigo que um paciente consegue higienizar mais facilmente o término, essa região, que é a parte crítica, né, da restauração, do restabelecimento dentário, através de uma coroa total, é a linha de união entre o dente e a coroa. Então, aqui, ó, gente, se eu deixar o término para fora da gengiva, a escova de dente vai conseguir promover uma melhor limpeza. Meu paciente, ele vai ter uma melhor higienização dessa área do término. Então, o ideal é que todas as próteses que fossem cimentadas, a gente conseguisse obter um término supragengival. No entanto, vão existir situações em que é necessário colocar o término mais para perto do limite da gengiva, chamado de término a nível gengival, tá? Por exemplo, se o paciente já tinha uma coroa anteriormente, que esse término já era a nível gengival, eu não consigo mais subir o término. Uma vez que ele foi desgastado,
ali fica limitado o nosso desgaste. Então, se ele está desgastado já até a nível gengival, eu vou ter que deixar no nível que estava, tá? Outra coisa importante é que todo o término de uma coroa total deve estar em dente, ele não pode estar em restauração de resina, por exemplo. Vamos supor que esse paciente aqui, que esse dente aqui vai precisar de uma coroa total. E eu tenho aqui, ó, gente, uma restauração de resina que vem até aqui o meu término. Então, quando eu vou fazer o preparo, certo? Eu fiz aqui o meu término, eu vi que aqui, ó, no meu término, eu ainda tenho resina que sobrou do minha restauração. Então, a gente tem que remover a resina que tem no término. Você pode perguntar, por quê, professora? Primeiro, porque o término tem que ser só em dente, porque eu consigo eliminar mais uma interface. Então, é mais fácil o paciente higienizar aqui, que só tem dente com coroa, do que eu ter uma parte de dente, uma parte de resina, uma parte de coroa, onde eu vou ter duas áreas que podem ter infiltração, certo? Então, o ideal é que o término esteja sempre em dente, de preferência, se a gente conseguir que o término esteja em esmalte dentário, porque a gente consegue uma força de adesão e retenção melhor da restauração, tá? Além disso, o meu término cervical, ele tem que ficar liso, bem acabado, sem perfurações. Ele tem que estar normalmente planificado ali, né? Um pouco ligeiramente arredondado, como que vocês conseguem ver aqui. Sendo que essa conformação que a gente consegue no chanferete está relacionado também ao tipo de ponta diamantada que foi utilizada, né? Que ela já tem essa extremidadezinha ogival. E eu preciso o meu término o mais regular possível e com menor área, por exemplo, de dente sem suporte, de esmalte sem suporte dentinário. Se tiver umas trinquinhas, né? Às vezes tem umas projeções assim de esmalte sem suporte, a gente precisa remover, porque ali facilmente o término pode fraturar, tá? Então, o término cervical é uma das últimas etapas na confecção do preparo na técnica da silhueta, e eu posso mantê-lo supragengival, eu posso mantê-lo a nível gengival, que seria aqui onde está essa linha, ou eu ainda posso confeccionar o término subgengival. Quando a gente vai utilizar coroas total metálicas, gente, a gente não indica tanto o término subgengival, porque a gente usa o término sub quando, por exemplo, se esse remanescente aqui dentário fosse escurecido, vamos imaginar que isso fosse um dente anterior e que a minha coroa vem até aqui essa linha e esse meu dente é super escuro. Então, quando o paciente ri, aqui vai ficar aparecendo a parte escura do dente e aqui a minha coroa, que vai começar nessa parte. Então, normalmente, a gente usa términos subgengivais quando a gente precisa esconder, por exemplo, um dente que tem um substrato escurecido, tá? Por exemplo, essa porçãozinha aqui, se tiver escurecido, eu vou desgastando e trazendo esse término, e eu posso entrar até meio milímetro dentro do sulco com o término cervical, e assim eu consigo esconder a parte escura do dente. Mas, o que é que acontece? A coroa total metálica, normalmente, a gente vai utilizar onde? Segundo e terceiro molar. E é muito difícil que um paciente consiga rir ao ponto de mostrar essa parte aqui do término na vestibular, né, desse dente. Então, normalmente, pela própria indicação dessas coroas total metálicas, a gente não tem tanta necessidade de botar esse término mais para dentro da gengiva, porque dificilmente a gente vai conseguir visualizar essa porção aqui do dente. Normalmente, ela está escondida no sorriso, tá? Diferente se a gente estivesse fazendo uma coroa de cerâmica pura, na região de um dente anterior, e esse dente fosse escurecido, então, na maioria das vezes, a gente vem e faz esse término ficar escondido dentro da gengiva, tá? Isso se chama término subgengival. Então, a gente viu que essa margem pode estar subgengival e essa margem subgengival pode estar
de meio até 1 milímetro de profundidade dentro do suco. Preferencialmente, eu prefiro aqui, ó, meio milímetro dentro do suco, para a gente não ter invasão de espaço biológico, tá? Então, o ideal é que a gente consiga, com meio milímetro, mascarar a margem escura que tenha na parte do término cervical de elementos dentários normalmente anteriores, tá? Então, para a confecção desse suco, a gente normalmente, para permitir que a margem se estenda para dentro do suco gengival, a gente usa metade do diâmetro da broca. E uma outra particularidade é que nesse momento em que a gente está fazendo o aprofundamento do suco, né, dessa margem, a gente não deve tocar a parede axial do elemento dentário, para que não haja uma modificação na inclinação dessa parede. E com isso, a gente cause, por exemplo, áreas de retenção dentro do preparo, tá? Então, entra com a metade do diâmetro da broca sem tocar a parede axial. Quando a gente finaliza a confecção da coroa total metálica, a última etapa, que seria aqui o sexto passo, é o acabamento. Então, gente, eu tenho que deixar a superfície de todo o dente, o término bem regularizado. Eu não posso deixar áreas de esmalte, por exemplo, se tivesse uma pontinha aqui de esmalte, eu preciso remover. Eu não posso deixar áreas de esmalte sem suporte de dentina, tá? Então, o término, ele não pode ter buraquinhos, ele não pode ter a marca da broca, ele tem que estar bem limpo, bem polido, na verdade, bem acabado, sem áreas que a gente consiga perceber, áreas de reentrâncias, tá? Assim como todas as outras paredes devem ter as superfícies bem acabadas. E para realizar o acabamento, a gente vai usar as mesmas pontas diamantadas utilizadas na realização do preparo, que é a 3216 ou a 2215, tá? A gente pode lançar a mão também da ponta 4138, e o ideal é que a gente sempre faça em baixa rotação, utilizando um adaptador de baixa rotação para essas pontas diamantadas, tá? Então, vocês vão ver que essas pontas, para o acabamento, a gente deve utilizar pontas de granulação fina, ou seja, os diamantes são finos ou ultra finos, que chama de FF, que é fino, fino. Então, vocês vão ver que na ponta diamantada vem essa faixinha aqui vermelha, que significa toda a ponta diamantada que tem uma faixinha vermelha é que ela é uma ponta F, ou seja, ela tem uma granulação mais fina do que a ponta utilizada para fazer o preparo em si. Se ela tiver essa faixinha que, em vez de vermelha, for amarela, é uma ponta de granulação fina, fina, ou seja, extra fina. Os diamantes, eles são mais finos ainda. Então, com isso, gente, com granulações menores do diamante da ponta diamantada, a gente consegue um refinamento melhor e um melhor acabamento dessa estrutura. E aqui o que eu queria mostrar para vocês é que o preparo, ao final, ele tem que apresentar essa configuração, ó. Não me parece aqui a aresta da cúspide e aqui as vertentes das cúspides. Eu não posso fazer uma coisa reta, porque essa configuração aqui, ó, de uma porção de aresta e porção de vertentes vai reproduzir aquilo que eu teria se o meu dente tivesse rígido. Então, o preparo, ele é confeccionado de forma a respeitar as inclinações do elemento, né, das faces do dente, para que a gente tivesse como se fosse uma parte menor do meu dente, mas respeitando as inclinações que ele apresenta, tá? Então, vamos ver aqui algumas das funções do acabamento. Arredondamento de arestas, então a gente não pode deixar arestas vivas, tudo que tiver com ângulo de 90 graus, a gente faz um arredondamento no acabamento. Principalmente se a gente estiver restaurando, se o material restaurador for uma cerâmica, tá? Então, a gente vai precisar arredondar todos os ângulos internos. A gente também, no acabamento, vai eliminar áreas de esmalte sem suporte.
e vai eliminar qualquer irregularidade presente na região do término. O término tem que estar perfeitamente liso, tá? Usar sonda exploradora. Então, você pode vir com a sonda e facilmente perceber as inclinações que foram dadas em cada superfície, respeitando sempre aquilo que a gente já viu com relação à confecção dos sucos de cúspides que são vísceras, a gente vai fazer em 2 planos, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, a técnica em si da silhueta não é difícil. Praticamente, a gente usa 4 brocas, que é a broca esférica para a confecção da margem cervical, a ponta 32,16 ou 22,15 para a confecção dos sulcos das paredes axiais e da parede oclusal. E a gente usa a 3203 para promover o afastamento proximal, tá? E no final, a gente vai utilizar a de granulação fina para fazer, então, esse acabamento. Então, gente, a sequência que a gente adota na disciplina é essa. Seria muito interessante que a gente conseguisse... já interrompi, eu acho, a gravação não, a apresentação. Então, seria muito interessante que a gente conseguisse sair da aula teórica e ir agora para a clínica, tá? E a gente conseguisse executar na prática isso que a gente está vendo agora na teoria. Fica bem mais fácil, a dinâmica, assim, fica bem mais fácil. Vocês estão com tudo bem fresquinho na cabeça. E as etapas a serem executadas no laboratório seriam otimizadas, tá? Acontece que a gente não vai ter essa possibilidade agora, mas como as aulas estão sendo gravadas, quando começar o semestre 2020.1, vocês podem revisar a parte da aula para que a gente consiga executar as atividades no laboratório, tá? Então, eu queria até dar, assim, me despedir, porque aqui na parte de prótese fixa, eu encerro hoje as minhas atividades com as aulas teóricas, que eram o que estava programado no plano de ensino para eu dar. Eu vou continuar dando, eu vou começar a dar as aulas agora na prótese total, e a gente provavelmente vai se encontrar na disciplina de prótese total, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, eu sei que as dúvidas nem sempre surgem de imediato, mas no link onde vai estar a aula, vocês podem, lá no tópico, aulas gravadas, no que se refere à aula 6, que é a aula de hoje, vocês podem colocar as dúvidas. A gente está com a grande demanda, né? Nós, professores, com a grande demanda de aulas e outras atribuições. Mas assim que der, a gente responde as dúvidas, ou os monitores vão respondendo também as dúvidas para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. A aula é uma aula, de certa forma, simples, né? Mas é importante saber esse passo a passo, que é o que a gente vai executar, então, nas atividades práticas futuras. Então, tchau. Eu queria dizer que vocês aproveitem esse final, né? Meio para o fim, a gente já está se encaminhando na metade para o fim do semestre. Aproveitem essa oportunidade e também não limitem o conhecimento de vocês sobre o assunto, apenas aquilo que o professor vai falando aqui na sala de aula. Então, vão buscar livros, vão buscar artigos e outras formas de vocês ampliarem o conhecimento de vocês, tá? Que isso é muito importante. Então, gente, eu vou esperar, se alguém quiser falar alguma coisa, e eu vou esperar, então, todos saírem da sala para eu conseguir sair aqui também, tá bom? Professora, eu quero tirar uma dúvida da aula de anatomia. Oi? Uma dúvida da aula de anatomia. Pronto, pode falar. É que eu não entendi direito porque as arestas longitudinais estão paralelas ao longo eixo do dente e as transversais não. Se, no meu entendimento, assim, que ela está de distal para mesial, né? As longitudinais. Certo. Vamos imaginar que aqui é o meu dente, certo? Sim. E aqui é o longo eixo do meu dente. Se essa daqui é a minha aresta longitudinal, ela está paralela ao longo eixo do meu dente, tá entendendo? E se essa daqui, ó, é a minha aresta transversal, aqui é a minha crista marginal, então meu longo eixo está assim, ó.
E ela tá como? Perpendicular. Entendi. Entendeu? É como se a senhora estivesse explicando que o longo eixo do dente fosse um plano, não uma reta, né? Isso, exatamente. O longo eixo do dente é em que sentido? É o maior comprimento do meu dente, certo? Então, a minha aresta longitudinal é o que está paralela ao longo eixo do meu dente. E a minha aresta transversal é como se ela vai cortar, tá entendendo? Ela vai passar Você pelo sempre meio. nas proximais, no caso, nas transversais. Isso, Medial e distal, né? isso, Entendi. certo? Obrigado. Não precisa ser só nas proximais, não. Tem arestas que são transversais na face oclusal também. Desde que ela vá no sentido desde que ela vá no sentido para o centro do dente. Entendi. Porque no caso Certo? daí já seria menor, né? Porque longitudinal é da ponta da cúspide até o ápice. Ou não? Não. Deixa eu ver se eu consigo botar a aula aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Só um minutinho. Ó, essa aresta aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma aresta, tá? Isso aqui é outra aresta. Então, vamos imaginar... Tá aparecendo Não está bem. reproduzindo. Ah, peraí, eu esqueci. Agora foi falha minha. Ai, meu pescoço. Demora um pouquinho. Pronto, vai aparecer agora, eu acho, viu? Vamos ver aqui. Eu não vou botar em modo apresentação, porque eu preciso fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Vejam essa listrinha azul, tá certo? Estão vendo aqui? Sim. Essa listrinha azul, ela é uma aresta longitudinal. Porque aqui, vamos fazer de... Meu longo eixo do dente está aqui, ó. Vou botar ele de vermelho. Meu longo eixo do dente é como se ele estivesse passando de lá de baixo até em cima. Concorda que isso aqui está paralelo ao azul? Sim. Concorda. E concorda que qualquer aresta que esteja indo de encontro ao meu plano, ela é perpendicular a ele, ó. Estão vendo? Que ela corta o plano. Enquanto que a vertente longitudinal, ó, as arestas, desculpa, longitudinal, eu vou fazer uma projeção. Se eu quisesse pegar essa aresta e levar ela até lá em cima, elas nunca vão se encontrar, as arestas longitudinais com o longo eixo do dente. Por quê? São paralelos entre si. Diferente dessa daqui, que ela cruza o meu longo eixo. Então, as arestas transversais são arestas que vão estar perpendicular ao longo eixo. Elas vão cortar o longo eixo do dente, enquanto as arestas longitudinais vão estar sempre paralelas ao longo eixo. Entenderam? Entendi, professora. Obrigado. Professor, Nada. por favor, repete. Repito, Amanda. Como eu Vou confuso, voltar. professora. Ô, professora, eu vou ter que sair porque vou ter outra aula, tá? Eita, acho que tem uma. Já fez a frequência, não foi, Viviane? Foi, acho que foi. Ó, Já gente, sim. é porque eu não tenho um dente aqui para mostrar a vocês. Às vezes fica difícil a gente, né, não conseguir mostrar aqui ao vivo. Ó, deixa aqui, eu vou pegar esse outro desenho. A aresta, vou pegar aqui, isso aqui é o meu longo eixo. Vou pegar uma bolinha aqui. Imagina, gente, que meu longo eixo do dente está aqui no centro do meu dente, certo? E eu quero que esse longo eixo, eu vou para... esse aqui é melhor. Espera aí. Deixa eu tentar aumentar a largura aqui, o contorno dessa forma. Ó, Amanda, você entendeu o que é o longo eixo do dente? Entendi, professor. Vou pegar aqui, ó. O longo eixo do dente é a porção que eu tenho de maior
comprimento do meu dente, certo? Então, aqui é o longo eixo do meu dente. Esse eixo, ele pode, no espaço, eu posso aumentar ele. O longo eixo do dente passa por essa reta. Estão entendendo? Uhum. Então, todas as arestas que forem paralelas a esse longo eixo, elas vão ser arestas longitudinais. Ah, então, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui, ó. O que é que vai ser longitudinal? Isso aqui, ó. Essa aresta daqui para cá. Então, se eu prolongar essa aresta daqui para cá até o fim e daqui para cá até o fim, ela vai ser uma aresta. Deixa eu botar outra cor. Roxinha. Então, essa aresta daqui, ó, daqui para cá, ela é longitudinal, ela é paralela ao meu longo eixo. Já essa aresta de cá, por exemplo, daqui para cá, é uma aresta transversal. Por quê? Porque ela corta o meu longo eixo. Então, essa aresta daqui para cá, ó, eu posso estender ela o quanto eu quiser, ela nunca vai tocar no meu longo eixo. Enquanto que essa daqui, se eu quiser esticar essa aresta para ter uma projeção em cima do meu longo eixo, ela cruza o longo eixo. Tá entendendo? Agora eu Tô entendi, entendendo. ficou melhor com essa imagem. Entendeu? Então, vamos ver aqui. Eu estou com dúvida, professora, o que é longitudinal e o que é transversal. Aí eu vou pegar uma setinha e vou botar aqui, ó. Essa aresta daqui, ela é longitudinal ou ela é transversal? Ela é transversal, porque se eu quiser prolongar essa aresta no espaço, ela vai cruzar o meu longo eixo. Então, ela é perpendicular a ele. Tá entendendo? Já a aresta de cá, vamos botar aqui. Essas arestas daqui, ó, é uma aresta longitudinal. Por quê? Porque quando eu esticar, eu não vou tocar o meu longo eixo. Tá entendendo? Entendi. Entendi. Entenderam mesmo? Aqui é Sim, isso. sim. Isso aqui é um dente que eu peguei e cortei na metade. O meu longo eixo passa aqui, na metade do meu dente. Então, aqui, ó, é a minha cúspide. Então, essa aresta que passa aqui, ó, por cima da minha cúspide, ela é longitudinal. Porque se eu prolongar, ela nunca... Só que esse prolongamento, gente, tem que ser no eixo axial, certo? Como tá aqui esse, ó. Eu posso prolongar aqui, aqui, aqui. Onde quer que eu esteja, sempre vai ser paralela ao meu longo eixo. Diferente da transversal, que quando eu prolongo essa aresta, ela vai cortar meu eixo no meio, tá? Então, a aresta transversal, ela pode ser essa daqui, ó. Certo? E ela pode ser também arestas, não só nas cristas marginais, como também nas minhas cúspides. Mas, já que vocês tiveram dúvida nisso, eu vou procurar ver se eu faço um videozinho para explicar, de repente, melhor, tá? Para vocês entenderem melhor. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação, peraí. Professora. Obrigada, viu? Nada.